Senhor, que privilégio receber o Ângelo aqui. Que privilégio receber a Carol. Nós louvamos o Teu nome porque temos visto o tanto que o Senhor tem feito através da vida desse casal, em especial do Ângelo, Senhor. A gente ora para que ele seja usado da maneira que o Senhor quiser, Deus. Tu tens completa liberdade. Toma a vida do Ângelo nas Tuas mãos. Que o falar dele, Senhor, nos edifique de alguma forma. Que o Teu Espírito entre nos nossos corações e avive a nossa fé, Senhor. No poder do Espírito Santo. Que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos possa estar agora no nosso corpo, no nosso espírito, Pai. Nos trazendo de volta a vida. Trazendo a gente para a vida que o Senhor deseja que nós vivamos, Senhor. Que o Senhor faça isso até que todo joelho se dobre e que toda a língua confesse que só Tu és o Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. A toca é toda sua. Senhor Jesus, nós gostaríamos de ter um lugar para a Sua presença aqui. Só Você é digno, só Você é merecedor, porque foi Você que nos criou, foi Você que nos salvou. Senhor Jesus, por favor, leva-nos de volta para ter Jesus como o mais famoso, o mais importante. Usa minhas palavras que quando eu abrir a boca aqui, Senhor, não seja para qualquer tipo de hype, de coisa de ser conhecido. Eu queria te pedir que pelo menos uma pessoa que acreditasse no que vai ser dito e pudesse levar para a sua vida. Ninguém merece glória, somente Você, Jesus. Por favor, mostra a Tua glória aqui em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1. Quero começar falando sobre a habitação da presença de Deus entre nós. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A presença de Deus tem um nome. O nome da presença de Deus é Espírito Santo. E aqui, já no início da história da humanidade, o Espírito de Deus estava presente na obra da criação. Mas olha que interessante. O texto bíblico diz que ele dá a entender que o Espírito, que a presença do Senhor está sobre aquela realidade, está acima, está pairando. Lembrando de fato algo como um pássaro, está pairando. Mas ao encerrar o relato da criação, olha aí na sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, desculpa, vou ler vários versículos. É um defeito que eu tenho, chama ser pastor. Teoricamente eu ensino sobre esse livro. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Assim foram acabados o céu, a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele
descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Então, no sétimo dia, você tem esse momento onde a obra se completa. Deus fez uma obra de criar o universo, criar todas as coisas, céus e terra, num período de 7 dias. Nós temos a tendência de pensar que o ponto mais importante do relato da criação é o momento quando o homem foi criado. Nós temos o costume de pensar que esse é o ponto mais alto do relato da criação. Mas se esse fosse o ponto mais alto do relato da criação, teria terminado ali o relato. Mas o relato não termina ali, porque esse não é o ponto mais importante. O ponto mais importante, quando Deus conclui, é no sétimo dia. E o que aconteceu de especial no sétimo dia? Deus descansou. Mas quando nós falamos desse termo, Deus descansou, talvez possa passar desapercebido da nossa mente o que realmente o texto está querendo dizer. Eu acho que você sabe que Deus não cansa. Então, ele não descansou do tipo, e nem mesmo ele simplesmente apreciou, como tudo que é tipo de comentário bíblico gosta de dizer, que Deus ficou olhando para a criação e pensou, é legal. A palavra descansou, ela tem um outro sentido aqui, que geralmente as irmãs que trabalham fazendo pão, os irmãos que trabalham fazendo pão, sabem. Quando você bota o pão para descansar, quem já botou a massa de pão para descansar, né? Vocês que são muito novos, acho que o pão dá na padaria, né? Quando você bota a massa do pão para descansar, você bota a massa do pão para repousar. Sabe o que aconteceu no sétimo dia? O Espírito que no princípio pairava sobre a face das águas, após Deus colocar todo o cosmos em ordem, a sua presença descansou na criação. Sua presença estava pairando, mas então ela descansou. Deus criou tudo com esse objetivo. O alvo da criação não é você. Desculpa se você estava pensando que você é o centro do coração de Deus, você não é. Deus é o centro de si mesmo. Deus é tremendamente egocêntrico e Ele é o único que pode ser assim, porque o seu ego de fato é o centro. Né? E por que Ele criou tudo? Para si mesmo. Mas de maneira mais específica aqui no texto, para que sua presença repousasse sobre a criação. O objetivo da criação? Que a presença de Deus habitasse entre nós. Vamos olhar agora sobre a habitação de Deus em Israel. Abra a Bíblia em Êxodo, capítulo 25, verso 7. Êxodo 25, verso 7 até o 9. Diz assim: e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Vocês já pararam para pensar por que Deus tirou Israel do Egito, entrou numa peregrinação com Israel, e aí pede para Israel construir um tabernáculo? Deus diz, porque eu quero habitar entre vocês. O texto é muito claro. Vocês farão um santuário para mim para que eu possa habitar no meio de vocês. Sim, o nosso Deus, Ele é transcendente. Ou seja, a sua presença transcende toda a ordem criada. Mas o nosso Deus também tem a sua presença imanente, que se faz próximo e quer estar próximo a nós. Nesse verso, Deus não está falando de uma presença, da onipresença dele, que está em todo lugar. Aliás, quando se fala da presença de Deus, a onipresença de Deus é um dos assuntos que menos aparece na Bíblia.
você tem o Salmo 139, você tem alguns versos, mas a maior parte, o conjunto total de versos da palavra falando sobre a presença, na maioria das vezes estão falando sobre a habitação da presença de Deus entre nós. Por que Deus pediu para Israel fazer um tabernáculo? Porque Ele queria morar entre eles. Deus não tirou Israel do Egito porque, oi, tadinho deles, gente, olha, estão sofrendo como escravo. Você sabia que tinha várias outras nações que também eram escravos do Egito? Por que Deus não salvou as outras nações? Porque quando Ele chamou Israel, não era simplesmente para o benefício de Israel, mas era para a própria glória dEle, para a habitação dEle no meio do povo de Israel. Assim como foi na criação, Deus agora está reproduzindo o seu intento original da criação num microcosmos na história de Israel. E a mesma realidade se dá na história dos reis de Israel. Quando Israel entra na terra, o ponto alto da história de Israel é com o rei Davi. O ponto alto deles na terra, com o governo, com a realeza. Vamos olhar comigo. A habitação da presença na época dos reis. Nós não vamos olhar exatamente um verso sobre a habitação da presença, porque deveríamos olhar então em Crônicas, quando o templo foi feito. Mas nós vamos ler um verso, uma oração que foi feita na dedicação do templo. Salmo de número 132, é o voto de Davi. Salmo 132, a habitação da presença na época dos reis em Israel. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que ele enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó, dizendo: eu não entrarei na minha tenda, e eu não deitarei no meu leito, eu não permitirei que os meus olhos peguem no sono, e nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Você percebe como era o coração das pessoas? Anelando, aqui no caso Davi, anelando para que Deus tivesse aquilo que ele já tinha falado com Israel no início. E que é a mesma coisa que é o motivo pelo qual ele tinha criado tudo, ter um lugar para a sua presença no meio de Israel. Você já parou para pensar por que Jesus é a pessoa mais importante da Bíblia? Abra comigo, Mateus, capítulo 1, a habitação da presença em Jesus. Mateus, capítulo 1. Versículo 23. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa o quê? Porque Jesus é o centro de toda a história da Bíblia, porque Ele incorpora, encarna em si mesmo o anseio de Deus na criação, que foi mostrado de maneira microscópica em Israel. Ele é Deus conosco. E Deus não para aí. Abra comigo em Efésios, capítulo 2. A habitação da presença de Deus na igreja. Efésios, capítulo 2. E esse versículo aqui... Porque, geralmente, quando eu falo sobre isso, isso não faz efeito em muita gente, porque eles acham assim, Deus está no nosso meio, né? Tá mesmo?
Porque eu tenho... Bom, deixa para lá. Vamos segurar isso para depois, né? A facada, né? Vamos só no amor agora, né? Tá bom. Efésios 2, a partir do versículo 19, diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Jesus Cristo a pedra angular, na qual todo edifício ajustado cresce para tornar-se, ele vai ser ainda, um santuário santo no Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados juntos para tornarem-se uma morada de Deus no Espírito. Deus está trabalhando na igreja para que ela se torne a morada de Deus no Espírito. Existem versos na Bíblia que vão deixar muito claro que você individualmente como um cristão, como 1 Coríntios capítulo 6, você individualmente como um cristão é templo do Espírito Santo, seu corpo é templo do Espírito Santo, portanto a presença de Deus habita em você. Existem outros textos, como por exemplo 1 Coríntios capítulo 3, que fala da edificação da casa de Deus, e dá a entender, assim como também Hebreus capítulo 3, fala que nós somos a casa de Deus se mantivermos nossa confissão como ela era desde o início. Então existem versos na Bíblia que são muito claros que nós somos a habitação de Deus, mas esse verso aqui em Efésios está falando que nós estamos nos tornando a habitação. E é o último versículo. A habitação da presença de Deus, penúltimo. A habitação da presença de Deus na era vindoura. Apocalipse capítulo 21. Diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais viverá. Eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Esse texto está relatando o fim da história da humanidade. A era vindoura. E o que é que ele relata? Que no fim uma cidade vai descer do céu. E essa não é a parte mais legal. A parte mais legal é que Deus está nela. Tem muita gente querendo ir morar no céu, mas deixa eu te falar, Deus está vindo morar na terra. Sim, nós vamos para o céu quando morremos. Estado intermediário. Ponto de número 2 em escatologia pessoal. Mas no fim de tudo, por que que o seu corpo vai ressuscitar? Por que que nós, juntamente com os demais irmãos na história, cremos na ressurreição da carne? Porque Deus está vindo morar na terra. Efésios 1, versículo 9 e 10, diz que na dispensação da plenitude dos tempos, Deus vai fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Ou seja, não é nem mesmo que Deus vem para a terra ou que a gente vai para o céu, mas que céus e terra vão se tornar uma mesma realidade no fim. Você consegue imaginar isso? Ter Espírito Santo na água? Vai ter Deus em tudo. A Bíblia diz: a glória de Deus vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Esse é o destino da história. É para onde a história está indo. Para onde que a história está indo? Deus está vindo morar na terra. Tudo está acontecendo. Tudo está se desenvolvendo. Porque Deus está de malas prontas para vir morar conosco. O plano de Deus não é escaparmos dessa realidade. O plano de Deus é Emmanuel, Deus conosco. O plano de Deus desde o início nunca foi criar corpos, ou sei lá o que, desmaterializados. Deus criou os céus e terra, porque Ele queria sua presença entre nós.
E o que é avivamento? E o que é avivamento no mundo, como foi pedido, porque é importante ser educado quando você vai na casa dos outros e pregar o tema que deram. Apesar de que nessa carreira de pregador a gente tem o dom de dar uma curva e pregar o que você quiser. Não farei isso, mas estou quase fazendo. Irmãos, segura na mente esse conceito, essa breve teologia bíblica da presença de Deus que eu te apresentei. E vamos pensar sobre avivamento no mundo. Começando pelo conceito mundo. Eita, conceito difícil. Por quê? Por 2 versículos na Bíblia, eles te ajudam a entender. Em 1 João diz assim, vamos ver se vocês conseguem completar. 1 João diz assim, não ameis o... Olha, vocês são bons. Mas João 3,16 diz que Deus amou o... Eita, agora eu não entendi nada. Não é para amar, mas Deus amou, Deus não cumpriu o mandamento que Ele mandou nós obedecer. Não. É porque a palavra mundo na Bíblia, ela, na verdade, são 2 palavras diferentes. Elas podem ser 2 palavras diferentes. Uma palavra que tem a ver com tudo aquilo que Deus amou, tudo aquilo que Deus quer resgatar, tudo aquilo que Deus quer restaurar, é a palavra cosmos. De onde vem cosmologia, cosmogonia, cosmovisão. De onde vem cosmético. Tem a ver com uma ordem. Então, em Gênesis capítulo 1, Deus criou o cosmos, o mundo, uma ordem. Mas quando nós falamos sobre avivamento no mundo e a igreja no mundo, nós não estamos falando da igreja no planeta Terra. O mundo, não. Quando Deus diz para não amar o mundo, Ele não está dizendo para não amar o planeta Terra, entende? Não, não é para amar o mundo, então vamos jogar lixo no chão. Não, brother, caraca, burrão para tua idade, meu. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Por quê? Porque a palavra mundo também pode ser a palavra aion, que significa, que se traduz em português para era. Em algumas Bíblias também pode ter a palavra século. Jesus falou, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Essa palavra séculos, ela também pode ser traduzida por mundo. E a Bíblia diz que Satanás, o diabo, ele é o príncipe desse, mas não é do planeta. O diabo não é o que manda no planeta. Porque no caso quem manda no planeta é Deus. Porque Ele criou pela sua palavra e sustenta pela sua palavra. Beleza? Beleza. Mas o que acontece é que por causa do pecado, existe uma ordem, existe uma era, existe um tempo, onde nesse tempo, existe uma mentalidade que opera sobre os filhos da desobediência, entre os quais todos vocês também antes eram, e andavam e faziam a vontade do diabo. É fácil entender o que eu quero dizer com era. Imagina o Bolsonaro. Você riu? Vai rir agora. E agora imagina o Lula. Imagina que o Brasil é o mesmo, ok? O Brasil é o cosmos, é o mundo. Mas existe a era, o tempo que o Bolsonaro governou e o tempo que o Lula governou e vai governar. Ou seja, existe um lugar, uma ordem criada, mas existe uma mudança de governo, ok? O que acontece? Quando nós lemos a história bíblica, nós vemos na história bíblica que Deus é aquele que governa sobre todas as coisas, seu trono está no céu e Ele governa sobre tudo. Salmo 115, versículo 16, mas Ele deu a terra aos filhos dos homens. Sabe o que significa? Mais ou menos assim. Exemplo meio tosco, mas vai te ajudar. Deus é o dono do prédio, mas Ele te alugou um apartamento. Deus é o dono dessa terra, mas Ele deu essa terra aos filhos dos homens. Deus é dono de todas as coisas, mas Ele deu a administração dos céus e da terra para os seres humanos. E por causa do pecado, uma ordem de rebeldia contra Deus se instaurou nessa terra. E nós temos então, desde Gênesis 3, desde o pecado de Adão, uma ordem, uma era, um sistema que é chamado de mundo e está contra Deus.
Entendeu? E é isso que a Bíblia diz para não amar. É esse mundo, não o planeta. Quando Jesus veio, Jesus causou uma revolução, deixou todo mundo muito louco, a começar pelos demônios. Você lembra o que os demônios falavam? Vieste nos atormentar antes do tempo. Que papo é esse, brother? O que os demônios têm a ver com... Os demônios sabem que haverá um tempo onde um filho de Eva, Gênesis 3,15, virá e vai esmagar a cabeça, o poder, a autoridade de Satanás e vai estabelecer o reino como filho de Davi e restaurar todas as coisas. E Deus vai para sempre morar conosco quando o seu filho restaurar todas as coisas. Só que quando Jesus veio na primeira vinda foi assim uma bela de uma confusão. Mas confusão é minhas palavras. Paulo chama de mistério. O mistério que esteve oculto e que agora Deus revelou aos seus servos, os profetas, pelo Espírito. E ele fala vários aspectos desse mistério, mas um deles é Jesus. Vocês já leram Lucas capítulo 24? Gente, Lucas 24 é uma passagem muito, muito estranha. Abre comigo, Lucas 24. Eu não sei se você acredita que Deus tem bom senso de humor, mas nessa passagem fica assim: Jesus, o que você está fazendo? Lucas 24 é a passagem dos discípulos no caminho de Emaús. Então tem 2 discípulos de Jesus, tá? E eles andaram com Jesus, mas Jesus tinha acabado de morrer. Então eles ficaram tipo assim, muito tristes, tipo, caraca, deu errado a esperança. Que esperança que eles tinham? O texto vai deixar bem claro. Lucas 24:13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Caraca, brother. Você era discípulo de Jesus. Aí Jesus morreu, ressuscitou. Você está tristão conversando com seu amigo sobre o fato que Jesus morreu. E Jesus aparece do lado. E aí, gente, beleza? Só que o texto diz que eles não viram que é Jesus. Verso 16, mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Então ele perguntou, senhores, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Gente, isso aqui não é uma piada, eu fico meio preocupado. O que você está fazendo, Jesus? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram? Quais? Perguntou ele. Gente... O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Eles começaram a contar para Jesus. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e do povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha agora. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia que tudo isso aconteceu. Ou seja, eles tinham esperança que Jesus iria ser aquele que iria restaurar todas as coisas. E Jesus fala para eles, vocês são muito lentos para entender as coisas, viu? O Messias, era necessário que o Messias sofresse essas coisas para entrar na sua glória. O que Jesus fez na primeira vinda foi confundiu a mente das pessoas a ponto de Paulo dizer que a pregação do evangelho é uma loucura. Por quê? Porque a solução dos problemas do mundo geralmente é política, geralmente é poder, geralmente é dinheiro. E Deus pensou numa solução mais interessante. Se você fosse solucionar os problemas do mundo, como que você solucionaria? Eu tenho uma solução. Já assim, eu ia acabar com os problemas do mundo em uma semana. Vacina contra o pecado. Eu ia mandar os anjos, vacina, todo mundo obedecendo a Deus. Não ia ser legal? Mas quando Deus quis resolver os problemas do mundo, Ele veio pessoalmente. E Ele
ofereceu sua própria vida, sangue vertido como solução para o problema. Deus não enviou uma palavra, simplesmente um discurso. Deus não enviou um anjo. Ele veio, o Verbo se fez carne e habitou. Deus gosta tanto desse negócio de habitar entre nós, que Ele estabeleceu que o fim da história da humanidade Ele vai habitar entre nós, mas que para chegar lá e para resolver os problemas da humanidade, para a humanidade chegar lá, Ele também veio para habitar entre nós. Ou seja, a presença de Deus, ela é o alvo final da história da humanidade, mas ela também é o meio que vai fazer a humanidade chegar nesse alvo final. No fim, Deus vai estar conosco, mas como que a gente chega lá? Deus estando conosco agora. Jesus trouxe o que nós poderíamos dizer, o futuro para o presente. Aquilo que um dia iria acontecer, a presença de Deus habitando entre nós na Nova Jerusalém. Jesus veio e trouxe ela, só que de uma forma muito diferente. Ao invés de ser a glória Shekinah brilhando dentro do tabernáculo de Moisés, ao invés de ser o monte Sinai tremendo, é um judeu nu, pregado num pedaço de madeira sangrando. E Deus fala, a solução agora de todos os problemas. Para a mente humana, não dá para entender. Para a gente, solução é poder. Para a gente, solução é política. Para Deus, uma cruz, seu filho sangrando. E os judeus olham para isso e dizem, isso é loucura. É o que Paulo fala em 1 Coríntios. Os gregos estão pedindo sabedoria, os judeus estão pedindo poder e nós pregamos Cristo. Mas o problema não é pregar Cristo, porque Cristo é o Messias. Os judeus conheciam a teologia do Messias. O problema não é o Messias. Todo mundo cria que o Messias ia vir. O problema é o Messias ser crucificado. Isso é o problema. Todo mundo acreditava na história de Israel que viria um rei e que viria acabar com todos os problemas do mundo. Mas que ele iria acabar por meio de morrer? Que ele iria vencer por meio de perder? Na era vindoura, Deus vai habitar entre nós. Mas o que é avivamento no mundo? Para encerrar, abre comigo, Hebreus capítulos, e sabe quando um pastor fala para encerrar, é basicamente uma forma de mentira, né? Hebreus capítulo 6. O texto é longo, eu não vou ler todo ele, só quero ler uma frase. Hebreus 6, versículo 5, diz assim: experimentar a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. O que é avivamento? É quando a realidade da era que há de vir no futuro se manifesta agora no presente. No futuro, Deus vai habitar entre nós em plenitude. Quantos creem nisso? Mas sabe o que é avivamento? É quando uma igreja decide que no que depender dela, o Espírito de Deus não vai ficar pairando sobre Recife, mas ele vai repousar sobre nós. Será que se hoje nós tivéssemos uma situação semelhante, você consegue imaginar isso, como eu li em Gênesis 1? Se o Espírito estivesse pairando sobre essa cidade, será que ele encontraria aqui um lugar para repousar? Deixa eu mudar. Você. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, o Espírito veio como pombo e permaneceu sobre ele. E João Batista disse assim, que o Senhor tinha dito para ele que aquele sobre quem o Espírito viesse e permanecesse, esse era o Messias, esse era o que batizava com o Espírito Santo. Eu quero te perguntar uma coisa.
Se o Espírito, na sua docilidade, viesse hoje sobre você, ele poderia permanecer? Sua vida é tal que ele pode permanecer. Porque o que essa cidade precisa é de um encontro com a presença de Deus. Mas o meio para que essa cidade tenha um encontro com a presença de Deus é Deus encontrar com você e estar com você. E isso é avivamento. Avivamento não é simplesmente muito barulho, campanha evangelística, igreja aumentar, pessoas caírem no chão emocionadas, se estribuchando. Não. Avivamento é quando o avivador encontra um lugar para repousar a sua doce presença. Um dia ele vai fazer isso em plenitude. Mas nós podemos experimentar a realidade da era vindoura hoje mesmo. Em medidas menores, mas reais. Reais a ponto que a história da humanidade foi mudada por pessoas que permitiram isso, cada uma da sua maneira. Esse ano eu tive a oportunidade de, junto com a minha esposa, visitar alguns lugares da história da igreja. E eu lembro quando nós chegamos numa congregação que foi pastoreada por um amigo de Jesus chamado George Whitefield. E olhar o púlpito do Whitefield. E o tiozinho que fazia tour falava assim: a democracia só existe porque um homem pregava com paixão o evangelho. Ele levou a gente até o topo da igreja e mostrou uns para-raios no teto, no telhado. E ele falou: tá vendo esses para-raios? Eu, sim, tour de avivamento. O que tem o para-raio? Benjamin Franklin colocou aqui porque ele não queria que o amigo que caísse um raio no amigo dele enquanto pregava. Benjamin Franklin nunca converteu. Mas ele tinha uma convicção de que do que o George Whitefield fazia pela nação era tão importante que ele inventou lá o para-raio para o seu amigo não tomar um raio na cabeça. Já parou para pensar que, sabe qual é o grande lance desse cara, George Whitefield? Qual foi o grande lance da vida dele? Muito simples. Todos os dias, na sua adolescência, ele fazia o seguinte: ele pegava a Bíblia, de joelhos ele abria, ele botava o comentário do Matthew Henry de um lado e o Novo Testamento em grego do outro, e ele lia uma frase em inglês, orava, lia ela em grego e orava, lia o comentário respectivo ao versículo e orava. E ele, durante sua adolescência, início de juventude, gastou anos se tornando alguém amigo do Senhor, que a sua presença podia pairar. Quando esse homem começou a pregar, uma nação foi virada de cabeça para baixo. Não porque ele falou coisas muito difíceis, era o bom e velho evangelho. Mas Deus estava junto. Então, sabe, eu estou chamando pessoas para serem um tipo de profeta diferente nesses dias. Está cheio de profeta dando profetada por aí. Eu queria chamar pessoas para serem parecidas com João Batista. Lembra quando chegaram para João Batista e perguntaram para ele: quem você é? O que você diz a respeito de você mesmo? Ele fala assim: eu sou a voz que clama no deserto. Já parou para pensar o seguinte? Em vez de ele responder alguma coisa, ele respondeu um versículo. Porque João Batista leu tanto Isaías 40 que ele se tornou Isaías 40 para a sua geração.
Nós não precisamos de profeta dando uma nova profetada. Sabe o que nós precisamos? De homens e mulheres que leiam a Bíblia, que amem a Bíblia, e quando repetem versículos, não é da boca para fora, mas a presença do Senhor pairando sobre eles, testifica como um trovão. Eles podem estar gritando ou falando calmo, eles podem estar fazendo isso no púlpito ou no Twitter, ou criando filhos, ou trabalhando em qualquer área do mercado de trabalho. Mas se a presença paira sobre eles, uma geração inteira pode ser revolucionada. Já parou para pensar que você não é a solução da sua geração e ao mesmo tempo você é? Você não é porque você não é nada. Mas, se você se abrisse para o Senhor, para a sua presença repousar, não para você ter um ministério e um nome, não. Para Deus simplesmente ter um local para repousar. Se isso acontecesse, nossa geração ia começar a experimentar avivamento no mundo. Senhor Jesus, eu gostaria muito de experimentar isso. Eu gostaria muito que meus irmãos pudessem experimentar essa realidade. Senhor, será que há alguém aqui hoje que pode se dispor para que sua doce presença paire e não seja entristecida nem apagada, mas seja honrada? Doce presença, Santo Espírito, Espírito de Jesus, você veio glorificar Jesus. Eu oro agora, libera um batismo da fama de Jesus. Mergulhe nosso coração numa percepção da grandeza da fama de Jesus, que não sobre mais nada. Que essa cidade tenha um encontro com o Senhor, por ter uma igreja que te encontrou, Senhor. Que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.